Boa noite, pessoal. Algumas pessoas entrando aqui na live. Todo mundo animado, né? Teve o jogo aí do Brasil, deu para soltar uns gritos aí de gol. Todo mundo mais relaxado. Hoje, pessoal, a maioria das pessoas já deu uma relaxada aí desde a hora do almoço, né? Já tá em outro processo, mais tranquilo. E eu tinha marcado essa live, falei, vou manter a live mesmo depois do jogo, né? Que esse assunto aqui é muito interessante, né? É um assunto muito importante, que é cada vez mais prevalente, né? Dentro do consultório, dentro da clínica. Quem aqui já não teve cansaço, né? Essa é a questão, né? Então, fadiga, cansaço, falta de energia, é uma coisa cada vez mais comum. E na realidade esse sintoma ele é tão importante dentro da medicina preventiva, dentro de um olhar de prevenção, né? Que geralmente é o primeiro sintoma que as pessoas começam a apresentar, né? Então, antes de você ter uma doença, muito tempo antes de você ter um sintoma muito mais grave, muito mais marcante, a questão da falta de energia, da disposição fraca, da questão de a pessoa não ter disposição para fazer várias coisas no seu dia, é um dos sintomas mais iniciais de que algo importante no seu corpo está acontecendo. E muitas vezes as pessoas relevam isso, né? Então, o meu olhar como médico, eu vejo assim, as pessoas vão relevando, vão tocando, eu tô cansado, mas deixa eu levar aí mais para frente, depois eu vejo isso, e isso vai se acumulando. E as doenças mais graves vão aparecer muitas vezes a partir desse processo de esvaziamento de energia, tá? Então, coloca aqui quem está chegando, de que cidade vocês são, né, para eu saber com quem eu estou falando aqui. Então, coloca aí a cidade que vocês são. E também, se vocês já têm perguntas sobre esse assunto, hoje a gente vai fazer uma live, eu espero que uma live mais curta, né? A gente vai falar sobre vários aspectos sobre esse tema de falta de energia e cansaço, mas aí aqui vocês têm uma possibilidade de fazer perguntas diretamente, eu vou responder todas as perguntas que vocês colocarem aqui nessa interrogação que tem na live, tá? Então coloca ali a sua pergunta, seu questionamento, e se quiser, se você achar que mais uma pessoa possa se beneficiar desse conteúdo, encaminha essa live, tem esse aviãozinho aqui no canto direito, né? Coloca aí para algum amigo, para algum familiar, que acho que é importante esse tema. Então, pessoal, para entender um pouco essa questão, né? É um assunto comum, as pessoas vão relevando, vão tocando, vão ficando cada vez com menos energia, mais cansadas e tal, e precisa tocar, precisa trabalhar, precisa fazer, e muitas vezes isso acaba hoje, né? O quadro mais extremo dessa falta de energia, que chega muitas vezes no consultório, é o burnout, né? Para quem não está muito próximo dessa palavra, burnout é esse síndrome em que a pessoa chega num esgotamento mental e físico total, em que ela às vezes não consegue nem sair da cama, ela está totalmente esvaziada de energia, né? Então é um quadro grave que depois, para a gente poder recuperar essa pessoa, vai levar bastante tempo, né? Não é uma coisa muito rápida de ser feita, e a pessoa vai precisar se afastar das suas atividades, vai precisar se tratar intensamente, né? Então a gente não quer que uma pessoa chegue nesse ponto, a gente quer que a pessoa, muito tempo antes, às vezes anos de antes, ela já consiga perceber que ela está num processo de desgaste, né? E como é que a gente percebe isso? Então a primeira coisa que eu estou compartilhando aqui com vocês é como nós percebemos que a gente está entrando num processo de desgaste energético. É muito simples. Primeiro a gente sente fadiga, né? Aversão a se exercitar. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto nas consultas. Vocês fazem atividade física? Isso é uma questão muito importante, porque a pessoa que está conseguindo fazer atividade física é menos provável que ela tenha uma grande perda de energia. Porque a pessoa que tem fadiga extrema, ela não consegue fazer atividade física. Mesmo que ela queira, que falaram para ela que é saudável, ela está se esforçando para fazer esse movimento, ela não consegue. Então, um primeiro sintoma é eu não conseguir fazer atividade física. Não ter prazer, achar que é muito cansativo, passar mal na atividade. Muitas vezes a pessoa vai fazer atividade física, mas passa muito mal, se sente muito cansada vários dias depois, né? Não é mesmo? Não é assim? Quem está se identificando aí pode compartilhar um pouco aqui com as pessoas como se sente fazendo atividade física. Então o ideal é que isso não aconteça, que a pessoa tenha energia e disposição para fazer essa atividade física.
Então esse é um sintominha. Um outro que eu coloquei aqui, que é muito comum, é um sintoma sugestivo de que essa pessoa vai estar esvaziada de energia, a perda da libido. Então a nossa libido, ela tá lá boa, ela tá alta, né? A gente está conseguindo ter esse apetite sexual quando a gente tem energia para o restante das coisas. Então a primeira coisa que o nosso corpo faz quando a gente entra num processo de desgaste, tranca a libido. A libido é completamente exaurida, né? Então a pessoa não tem esse desejo sexual. Então o paciente que está com baixo desejo sexual, opa, sinalzinho de alerta, está faltando energia, está faltando relaxar, está faltando ter essa energia disponível ali. Então perda de libido. Outro sintoma que é muito comum dessa síndrome de falta de energia e cansaço é as pessoas relatarem, puxa doutor, eu preciso dormir demais, eu preciso dormir pelo menos 10 horas para me sentir bem. Isso é totalmente fora do normal, tá pessoal? Uma pessoa que não consegue se sentir energizada com pelo menos 6 a 8 horas de sono, e precisa muito mais, 9, 10 horas de sono, isso é sintomático de que ela está completamente desgastada, a bateria está ruim, né? E a gente precisaria olhar com cuidado para isso. Ou talvez a pessoa tenha a necessidade, em vários momentos do dia, deitar, né? Então após o almoço eu preciso descansar pelo menos 1 hora, final do dia eu preciso parar o que eu estou fazendo e também, se possível, eu vou me deitar. Então tudo isso é sintoma de falta de energia, falta de cansaço, esvaziamento. Uma coisa que é muito comum, né, que as pessoas que têm falta de energia, é perceber muitas vezes tonturas. Eu sinto tonturas durante o dia, me dá uma fraqueza nas pernas, eu sinto aquela visão escura, né? Então olha aí, ó, tem gente aqui já se denunciando, né? Nicole colocou aqui, ó, Flávio, olha você aí. Então assim, a gente se identifica, porque não é sempre que a gente está com energia plena, não é mesmo? Tem períodos e fases da nossa vida que às vezes a gente entra nesses sintomas. E a maior parte das pessoas que estão saudáveis passam períodos curtos de esvaziamento de energia, mas logo se recuperam. Quando a gente começa a cronificar nesse estado, aí vem os problemas maiores. Então o tempo de duração desse cansaço, dessa falta de energia é fundamental para a gente ver se isso vai ter ou não impacto na saúde mais pronunciado, né, da pessoa. Então a gente precisa olhar um pouco nessa questão do tempo também. Mas vamos lá, então esses são alguns sintomas, né, da falta de energia e cansaço. É claro que uma falta de energia e cansaço crônicos pode levar uma pessoa a um quadro de depressão, né, de realmente mentalmente ficar esvaziada. A gente pode entender assim, existe uma energia física, uma energia mental, né? Quando a gente está bem, a gente tem as duas, mas é muito comum uma pessoa que começou com um quadro de esvaziamento de energia física, mais lá na frente, se ela continuar assim, ela poder desenvolver um quadro depressivo também. E mentalmente ela vai ficar fadigada, ela vai ficar cansada, ela vai ter dificuldade de concentração, ela vai ter dificuldade de foco, ela vai ter dificuldade de estudar e aprender, tá? Por quê? Porque não tem energia disponível, tá? Então, também a falta de energia, ela está se manifestando nos sintomas mentais, né? É claro que uma pessoa com falta de energia fica muito mais irritada, impaciente, ela explode por qualquer coisa, ela não quer muitos contatos. Uma tendência de uma pessoa que está muito cansada é ela querer se isolar, ela querer ficar mais no quarto dela, ela querer se recolher. Não é ruim isso acontecer, mas se isso é muito prevalente, muito frequente, opa, atenção aí, né? Por que eu não tenho energia para entrar em contato? Por que eu não quero estar em contato com as pessoas? Porque de alguma forma estar em contato com as pessoas gasta energia. A gente precisa ter energia para poder se conectar às pessoas. Então, tudo isso, pessoal, faz parte dessa grande síndrome de fadiga, de falta de energia, que pode levar a quadros depressivos quando está mais avançado, pode levar a quadros de burnout, em que a pessoa não consegue mais trabalhar. E até a psicóloga aqui, Mariana, né, que é uma querida, uma amiga minha, ela trabalha muito com dor crônica. E também o quadro de falta de energia e cansaço crônico pode levar uma pessoa para uma síndrome dolorosa, para uma dor crônica, né? Fibromialgia, algias de várias formas. A pessoa tem dor em tudo que é canto do corpo, por falta de energia, tá? Então a gente vai entender isso um pouco melhor. Só quem está chegando aqui, pessoal, quer fazer pergunta, só coloca ali na interrogação aqui embaixo,
porque às vezes aqui na live eu não consigo depois ver quem perguntou. Faz a tua pergunta sobre esse assunto ou qualquer outro assunto de medicina. Nas lives eu deixo muito aberto para vocês interagirem comigo como vocês acharem melhor, tá? Tá bem, então entendemos um pouco esse quadro. Agora vamos pensar nas origens. Por que que isso acontece, né, Luiz? Por que que essa falta de energia, esse cansaço acontece? Como é que a gente chega até lá? Então, de onde nós produzimos energia? A gente tem que questionar assim, como que o nosso corpo repara e reabastece e produz energia? Então a gente tem que entender um pouco disso. Então, dentro da fisiologia, dentro da célula, a unidade fundamental em que há produção de energia é a célula. E mais especificamente dentro da célula, tem uma organela, né, dentro desse citoplasma, dessa célula, que se chama mitocôndria. E a mitocondriopatia, ou seja, o mau funcionamento dessas mitocôndrias, que são essas usinas de energia que nós temos em cada célulazinha do nosso corpo, aí é a grande questão. Porque uma pessoa que passa a ter falta de energia, ela tem uma mitocondriopatia. Ou seja, dentro dessa mitocôndria, várias reações químicas de liberação de ATP, adenosina trifosfato, gerando energia, liberando energia para o corpo, para essa pessoa. E quando essa mitocôndria ela emperra, ela não tem a capacidade de fazer várias reações químicas ali, que a gente chama na bioquímica do ciclo de Krebs, por exemplo, ou beta-oxidação, são processos metabólicos que acontecem na mitocôndria, em que ela pega carboidrato e produz energia, ela pega gordura, produz energia, ela pega aminoácidos e produz energia. Quando ela não consegue usar esses macronutrientes fundamentais do corpo para gerar essa energia, a pessoa começa a ter sintoma. Então, tudo se resume a mitocôndria, né? A gente precisa olhar para a mitocôndria. Então, a medicina funcional hoje, a medicina ortomolecular, as medicinas mais de vanguarda, né? E se você entrar no Google Scholar e você puser lá mitocondriopatia em inglês, você vai ver que tem absurdos. Existe muito trabalho científico nessa área, porque é uma área que mais tem sido estudada na medicina. A gente conseguir produzir tratamentos, fazer uso de substâncias naturais, suplementos, vitaminas que ajudem a sua mitocôndria a funcionar melhor, aí é a fórmula tanto de você ter energia, e tendo energia você vai ter uma coisa junto, que é a possibilidade de você ter um metabolismo melhor e você não envelhecer tão rápido. Porque a pessoa que envelhece rápido, ela tem uma mitocôndria completamente doente. Essa mitocôndria não consegue fazer, né, os processos, e o fato dessa mitocôndria não produzir esse ATP, essa energia, faz o corpo gerar um processo de inflamação muito grande, de estresse oxidativo muito grande, e isso vai impactar absurdamente na energia. Então a pessoa que está fadigada, que está cansada, ela tem um problema com inflamação. Ela está extremamente inflamada, ela está extremamente rica em radicais livres, tem radicais livres em excesso no corpo. A gente chama isso de estresse oxidativo, quando existe muito radical livre no corpo. Radical livre é importante para o corpo, para se defender e tudo mais. Mas quando ele está em excesso, a gente chama esse fenômeno de estresse oxidativo. E isso está acompanhado da inflamação também. Então eu estou falando aqui, é uma coisa um pouco difícil, né, para quem é leigo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas nós temos que entender esse fenômeno para entender por que a gente fica com falta de energia. Então, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista celular, é esse o fenômeno. Agora a gente vai entender assim, né? Quais são as fontes de energia? Como que o nosso corpo quebra? A gente precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa de gordura. Isso tudo forma o que a gente chama de macronutrientes. Só que para esses macronutrientes poderem gerar energia no corpo, nós precisamos de micronutrientes também, né? A gente precisa de vitaminas no corpo, que são enzimas que produzem reações químicas de forma acelerada, para que várias reações possam acontecer. Nós precisamos de minerais. Minerais são cofatores muito importantes para essas próprias enzimas poderem funcionar. Às vezes a carência de um micronutriente no corpo faz uma reação inteira não poder acontecer, né? Então a gente vai falar um pouco desses micronutrientes também. Então eles são importantes para a geração de energia, tá? Então a gente precisa de macronutrientes e precisamos de micronutrientes, vitaminas e sais minerais, tá? Por isso que o trabalho de suplementação, de ortomolecular, de suplementação, de nutrologia, né, que a gente tem
em que a gente vai fazer as correções que esse paciente precisa, é muito importante, porque às vezes o corpo está ávido de uma certa substância que está em falta para que o corpo possa fazer as reações que ele precisa realizar. Então é muito, muito importante essa questão de macro e micronutrientes. E aí quais são os hábitos de vida? Né? Isso é muito importante. Quais são, doutor, os hábitos de vida que estão relacionados à produção de energia no corpo? Então o básico, o mais importante qual que é? Vocês sabem? Deixa aí comentário qual é o hábito de vida mais importante para a gente poder ter energia todos os dias. Que está lá no número 1. É o mais importante. Não tem nada mais importante do que isso que eu vou falar agora para você ter energia. Então, ninguém escreveu, o pessoal está tímido aqui hoje na live. Mas o mais importante, pessoal, para a gente ter energia todos os dias, é a gente dormir bem. Então, o sono de qualidade é o pilar fundamental do hábito de vida para que você possa ter energia para o dia seguinte. E o que está acontecendo hoje com as pessoas? As pessoas estão intoxicadas de celular, né? O tempo inteiro essa telinha. Agora eu não posso pegar tem a tela do meu computador aqui. O tempo inteiro a gente está inundado de luz azul, luz artificial, ambientes noturnos totalmente poluídos de luz. Estamos com hábitos de ver séries até de madrugada. Vários pacientes meus vêm aqui na primeira consulta falar que assistem série até meia-noite, e são séries muitas vezes violentas, né, que a gente sabe. Então você está recebendo esse conteúdo, isso está atrapalhando lá a higiene do sono, né? Aí às vezes no quarto dessa pessoa está cheio de aparelho eletrônico ligado, a pessoa entra com o celular dentro do quarto e deixa ligado no Wi-Fi. Aquilo ali é uma antena. Eu já falei sobre desintoxicação digital. O celular ligado no Wi-Fi é uma antena e ele produz energia de radiofrequência, energia magnética e também energia térmica, e isso contamina o nosso corpo. Então existe uma influência disso dentro da pineal, principalmente se o celular ficar do lado aqui da cabeça. Tem pessoas que dormem com o celular ali, né, do lado. Isso é péssimo, pessoal, péssimo. Tá? Existem várias incidências de câncer nessa região, de mandíbula, de ouvido interno, que aumenta só de estar com o celular exageradamente em contato aqui, tá? Então isso afeta a pineal, que produz melatonina. Então, uma das coisas importantes demais é a gente otimizar todas essas questões da higiene do sono e dormir bem. E o que seria esse dormir bem? Eu poder ter uma noite de sono plena, em que eu não acordo durante a noite de sono, o meu sono é profundo, ou seja, eu não acordo por qualquer barulhinho, e eu estou pleno de escuridão ao meu redor, para que o meu sistema desligue completamente, que a minha pineal consiga produzir melatonina em nível suficiente para ela desligar. Quando eu consigo atingir esse estado de sono, em alguns momentos do sono, porque o sono ele tem várias fases, eu consigo chegar profundamente em sono REM e desligar, né, o meu sistema, eu estou reparando energia. Então, absurdamente, existe uma regeneração celular de proteínas, de vários hormônios no corpo, quando a gente consegue ter uma noite de sono boa. Então, assim, esse é o pilar central, ao meu ver, para você voltar a ter energia, você conseguir corrigir essa questão do sono, você mudar os seus hábitos. Não venha com essa história de jantar e dormir, não vai conseguir dormir, pessoal. Quem dorme quem come às 9 da noite, quem come às 10 da noite, pode esquecer. Você só vai conseguir dormir depois de umas 2, 3 horas. Então, qual que é o segredo? Hábito de vida muito simples. Você tem que jantar cedo, Cristo. Tem que jantar 6, 6 e meia, tá? Então, isso é muito importante para você conseguir ter um sono de qualidade. Você precisa diminuir o ritmo das suas atividades à noite. Ao invés de ficar tendo tela, pega um livro, faz uma meditação, bota um sonzinho tranquilo no ambiente. Para quem gosta de aromaterapia, bota uma lavanda aí, põe uma aromaterapia de lavanda do lado da tua cama. Tudo isso ajuda, né? Para quem gosta de sons binaurais, coloca sons binaurais para fazer o teu sistema nervoso ser sedado, tá? Então tudo isso é técnica,
tudo isso é forma. E a gente, ó, a Bárbara chegou aqui, a Bárbara é a pessoa que me ajuda em todo esse universo digital aqui, excelente profissional, né? Tem uma empresa aí que me ajuda muito, que é a Pipe, sou muito grato pelo trabalho deles, e está aqui hoje prestigiando a live mais uma vez. Então todo esse preparo do sono, pessoal, é muito importante, tá? Para a gente poder ter energia. Então a energia vem do sono. O sono tem que estar bom, nada de acordar de noite para fazer xixi, por exemplo, né? A gente precisa ter um sono direto, contínuo. Então esse é um segredo. Que mais, Luiz, do estilo de vida pode me ajudar a eu ter mais energia e vitalidade? E o que está me causando falta de energia? Daí a gente fala num tema muito importante na medicina funcional, da medicina ortomolecular, tá? Que é o quê? Nós precisamos evitar disruptores endócrinos. Por quê? Porque a saúde hormonal é algo central para a gente poder ter energia e vitalidade, para fazer aquelas mitocôndrias em nível celular poder quebrar o ATP, gerar energia, para a gente não ter mitocondriopatia. Os níveis hormonais têm que estar ótimos e têm que estar estáveis ao longo do tempo. E o que mais atrapalha os níveis hormonais otimizados hoje? São as contaminações. Nós estamos em ambientes poluídos por todas as vertentes possíveis. Por onde que chega essa contaminação? Pelos alimentos. Os nossos alimentos estão extremamente poluídos de agrotóxicos, de metais pesados, de vários contaminantes ambientais. Se a gente não comer o alimento certo, a gente vai se contaminar muito. Outra fonte de contaminação, a água, que eu venho falando aqui várias vezes, né? Nossa água no Brasil é extremamente contaminada, pessoal. E as entidades que fazem testes em água muitas vezes nem testam antibiótico, agrotóxico, metais pesados, tá? Tudo isso entra no seu corpo através da água e isso faz disrupção endócrina. Essas partículas ocupam receptores hormonais, faz uma desgraça, uma bagunça. Por mais que você produza os hormônios não conseguem se encaixar nos seus receptores celulares. Você passa a ter cansaço, tem hormônio da tireoide, mas o hormônio da tireoide não consegue encaixar. Tá? Além disso, esses disruptores endócrinos agridem vários dos minerais e das enzimas que precisam estar plenas para a nossa energia. Então a gente está contaminado. Pelo ar também a gente se contamina, né? Pelos cosméticos, pelo shampoo, pelo condicionador. A gente precisa saber fazer boas escolhas para a gente ter uso de produtos orgânicos, uso de uma água alcalina, antioxidante, uso de a gente poder ir para a natureza e respirar um ar com mais qualidade. Tudo isso são formas para a gente diminuir a contaminação e a disrupção endócrina. Jamais usar plástico para condicionar a nossa comida. Jamais ficar carregando água dentro do carro em garrafinha PET. Você vai poluir a sua água. Isso vai atrapalhar demais a sua energia. Você está jogando um monte de coisa que não é para estar no corpo. Cosméticos comuns, cheio de metais pesados, de alumínio, cheio de cádmio para dar fixador, chumbo. E você vai botar isso no teu corpo? Não dá, né? Então assim, tudo isso são contaminantes ambientais que nós precisamos cuidar muito para a gente não ter excesso deles, tá? Então, uma das coisas para melhorar a energia é a gente atuar com alguma linha de desintoxicação. O que significa isso? Eu faço com todos os pacientes que começam programas de tratamento na clínica, a gente primeiro tem que remover do corpo o que não deveria estar no corpo, que está atrapalhando o corpo para funcionar. Então, antes de você ficar tomando boleta para ter mais energia, que você não tem energia, você vai para o psiquiatra, né? A pessoa desavisada vai para o psiquiatra e vai ganhar um antidepressivo. A pessoa está sem energia, vai no reumatologista e ganha um corticoide porque está com dor. Sabe? É uma coisa absurda o que está sendo feito na medicina, porque as pessoas não têm a informação certa. Então a primeira coisa para você voltar a ter energia e disposição é remover do teu corpo que não deveria estar lá. Que são todas essas coisas que eu estou falando aqui na live. Essa live vai ficar gravada. Quem está entrando agora e não viu o começo tem que ver. Que tem um raciocínio que eu estou construindo aqui, né? Então tem que ver todas as etapas desse raciocínio. Então, remover tóxicos. E de onde também que nós precisamos melhorar para a pessoa ter mais energia? Hoje a grande fonte de inflamação no corpo, qual é? Coloquem aí, quero ver se vocês estão fazendo a lição de casa direitinho, estão vendo aqui o meu conteúdo e dos outros colegas que trabalham com medicina fora da caixa. Qual é a grande fonte de inflamação do nosso corpo?
que nós precisamos cuidar muito. Todo dia a gente tem que cuidar, a gente tem que olhar para ver se está tudo certo, se está funcionando bem. Qual é a grande fonte? Ó, aí foi falado leite. Leite é um contaminante. Leite é um contaminante. A gente já vai falar sobre isso. Mas o órgão, pessoal, que mais inflama, que mais gera problema de inflamação e vai impactar na sua energia é o intestino. Então o nosso intestino está, em geral, o intestino das pessoas está extremamente inflamado, está desbiótico, está com desequilíbrio da microbiota, está com um grau de citocina inflamatória sendo produzido absurdo. As pessoas têm desbiose intestinal, o intestino está com lacunas, passa um monte de coisa, estimula o sistema imunológico. Ó, tem gente que pôs no intestino, ó, que a Bárbara colocou, a Tati, ó, tudo o pessoal que me acompanha, tá sabendo direitinho as meninas aí. Então é o intestino, maior fonte de inflamação nossa, né? E é claro, também tem uma grande fonte que é, ó, é a nossa atividade mental e emocional, que hoje as pessoas é baixíssimo a inteligência emocional, as pessoas são arrastadas por ansiedade, né? E a ansiedade e a depressão crescem. Então também é uma fonte de inflamação. Mas o intestino é muito importante. Então tem que modular esse intestino para você ter energia. E você tem que tirar todas as porcarias da alimentação que detonam o teu intestino, que detonam a sua energia. Aqui a Jociné colocou, paciente querida minha aqui que já melhorou absurdamente, né, Jociné? Refrigerante. Refrigerante detona a tua flora intestinal, pessoal. Não existe esse refrigerante aqui. Detona. Pode parar com isso. Então, refrigerante, produtos industrializados, temperos industriais, alimentos de pacote, alimentos com corantes, alimentos com conservantes, alimentos que estão na prateleira dos mercados. Você deveria, se você quer ter energia, deixar de fazer tanto mercado e fazer mais feira. É isso que eu faço comigo, né? Com as pessoas queridas que convivem comigo, com os pacientes, eu sugiro isso, porque você precisa ir na feira orgânica, você tem que comprar produto direto da terra, produto que tem energia, tá? Simone, obrigado, querida, tá? Desculpe que, né, você falou, a pena que eu não consigo manter, médico maravilhoso, mas é isso, uma hora vai dar certo, a gente vai encaixar, a gente vai estar conectado de novo. Já foi paciente minha lá de trás, viu toda a minha mudança também, né, que a gente vai evoluindo como profissional, uma pessoa muito querida. Também obrigado que você está aqui. Então, ó, Coca-Cola 0 caloria. Isso é piada, né, Bárbara? Porque aquilo ali é uma coisa totalmente artificial, numa garrafa de plástico que foi transportada por 3 meses, cheia de bisfenol A, e aquilo ali é pura química e não tem como dar certo uma pessoa ter energia tomando esse tipo de coisa. Mas o açúcar em exagero, o açúcar refinado, detona a nossa energia. A cafeína exagerada, as pessoas que estão fadigadas começam a tomar mais café e estimulantes, mas isso vai levar ela a um quadro mais grave de esvaziamento de energia, pessoal. Então café não dá, né? Não dá para comer salame, presunto e querer ter energia, porque são alimentos extremamente danosos, né? Com várias químicas, vários processos ali. Então assim, a gente precisa olhar para a alimentação. Eu poderia só falar sobre alimentação, mas basicamente para ter energia, comida de verdade, comida fresca e comida orgânica, tá? Então esse é um ponto muito importante. Mas além, ó, é isso aí que a Simone falou, descascar mais, desembalar menos. Todos os médicos integrativos falam isso e essa é a verdade. A gente deveria descascar mais, né, e desembalar menos, tá? Então a gente tem que ter atenção às contaminações, a gente tem que ter atenção aos disruptores endócrinos, a gente tem que ter atenção ao sono, que tem que ser de qualidade, e a gente tem que fazer uma coisa que é fundamental para a gente ter mais energia, que é uma coisa que tem que fazer você tem que chegar no grau de viciar nessa coisa, que isso vai te dar muita energia, que é a atividade física, pessoal. Não tem como, tá? A gente ter energia à disposição se a gente não fizer atividade física. A gente está num estilo de vida extremamente sedentário. Eu mesmo, eu sou médico, eu fico muito tempo sentado, ouvindo histórias das pessoas com o maior prazer, mas meu corpo está parado. O que eu faço? Todo dia eu faço atividade física. É uma coisa que eu coloco para o meu bem-estar. E a atividade física hoje para mim é tão importante que o dia que eu não faço, meu corpo pede. Eu sinto falta, entendeu? Porque você vai chegar num ponto de atividade física que teu corpo começa a pedir, ele produz endorfina, ele ganha massa muscular, você se sente forte, você te dá gás, faz acordar. Eu gosto muito de fazer atividade física de manhã para acordar realmente, para tocar o dia, né? Então a atividade física ela ajuda na longevidade, ela produz um monte de coisa boa no teu corpo.
Não tem como pensar numa vida longeva e saudável sem atividade física, tá? Então, para ter energia, já que energia tem a ver com isso, a gente precisa estar se exercitando. Todo dia exercício, pessoal. Começa ali devagar, mas vai indo e até você viciar nesse negócio. Tá? É isso que você tem que botar na tua cabeça. Ah, mas eu não gosto. Aprenda a gostar, porque é necessário. Estar fazendo atividade física tem a ver com um direcionamento interno seu para a vida, para você ter mais vida, mais longevidade. Então você tem que ajustar essas questões internamente. A Tati fez um relato aqui, vamos ver o que ela colocou. Acabei de tirar um adenoma tubular com displasia moderada. Perguntei para o gastro o que posso fazer para tentar ajudar. Ela disse que cuidar da alimentação, é comer saudável. Adenoma no intestino, eu diria sim, você precisa fazer uma dieta vegetariana, porque a dieta vegetariana é extremamente protetora de câncer de cólon, né? E como você teve um adenoma, você precisa fazer uma dieta vegetariana orgânica. Você não precisa ser vegano, mas você pode fazer uma dieta vegetariana orgânica. Você tem que tirar tudo que é produto industrializado. Eu tiraria a carne vermelha com certeza, eu tiraria os industrializados, né? Então isso vai diminuir muito a chance de você ter um novo problema com isso, tá? Então foi um sinalzinho de alerta para você, dá para mudar, dá para evitar completamente um novo adenoma, tá? Outra, o Darlan colocou aqui, fazer o básico, sono, alimentação e atividade física. Isso, maravilha, o Darlan resumiu, mas tem mais coisa que a gente pode fazer, né? Então aí, vamos falar. Outra coisa que é importante, que esvazia, que a gente tem que saber lidar no nosso estilo de vida ocidental, pessoal, é entender que a gente não foi feito só para trabalhar. É importantíssimo que o nosso trabalho seja algo que traga propósito na sua vida. Se você está num trabalho que você não está alinhado a um propósito maior de coração, de você se sentir tomado por uma missão, você vai adoecer. Mais cedo ou mais tarde você vai adoecer. E as pessoas que têm sucesso na vida profissional, pode ver, elas estão alinhadas aqui, ó, chakra do coração alinhado com um propósito maior de vida. E é isso que, se você ainda não achou na sua profissão, você deve gerar aspirações e fazer ajustes para se inclinar nessa direção. Por quê? Porque o trabalho é algo que é uma doação, não é só para a gente pagar as nossas contas, não é só para a gente enriquecer, mas o trabalho é uma doação para o outro, é para a sociedade. Nós ajudamos o Brasil, ajudamos o mundo, ajudamos a nossa sociedade a ser melhor pelo nosso trabalho. Não importa o trabalho que a gente faz, mas ele sempre tem uma questão social envolvida. E se a gente estiver inclinado para um trabalho com propósito e gostar de fazer o que a gente faz e poder dosar isso também, porque a vida não é só trabalho, né? A gente vai ter saúde, a gente vai ter energia. Eu mesmo, assim, é claro, tem dias que eu estou mais cansado de ouvir as histórias das pessoas, mas eu faço com tanto amor, com tanto... eu fico tão feliz de poder desempenhar isso com as pessoas e poder ouvir as histórias, os dramas delas e poder ajudar de alguma forma, que isso me dá uma energia absurda, né? Então a gente precisa, cada um aqui na sua função, encontrar esse propósito profissional, esse propósito de missão, de você estar fazendo com muita energia, com muita vontade o que você está fazendo profissionalmente. Porque são 8, 10 horas do seu dia em que você passa nessa função. É importante que você esteja nesse alinhamento. Isso vai trazer uma grande energia para você. Então esse é um outro aspecto da energia que é muito importante, né? Uma outra questãozinha que é importante para você ter energia é você ter um olhar muito cuidadoso com os relacionamentos. Porque os relacionamentos, eles podem ser tanto extremamente construtivos na nossa vida, mas podem ser uma destruição completa. E eu ouço a história das pessoas, muitas vezes coisas muito difíceis nos relacionamentos. Então a gente precisa aperfeiçoar o nosso autoconhecimento, a gente precisa entender de onde a gente veio, quem é a nossa família, quem são os nossos pais, quem são os nossos irmãos, quem são os nossos amigos. A gente precisa entender os relacionamentos que a gente faz também em ambientes coletivos, como a gente se conecta com as pessoas. E é claro que isso vai passar para um olhar muito de onde a gente veio, como é que é o nosso relacionamento com a nossa família de origem. Então isso é uma coisa muito importante sistemicamente, que pode trazer muita energia, pode detonar a tua energia, pode fazer você entrar numa depressão severa. Então é muito importante olhar para os relacionamentos, e se você está muito cansado e fadigado, muitas vezes eu percebo que o tema
que está trazendo essa falta de energia, que está sugando, quase como um buraco negro, sugando toda a sua energia, às vezes é uma questão de relacionamento familiar, às vezes é uma dinâmica sistêmica, é um amor cego que você está vivenciando, né? Em que você está se sacrificando por alguém, você está adoecendo em prol de outras pessoas da sua família que já adoeceram. Então, para a gente poder tirar você desse emaranhamento, a gente precisa fazer uma constelação, a gente precisa trabalhar mais a fundo como que estão esses vínculos, né? Que são ocultos, são invisíveis, como a gente fala, mas que são tão determinantes para que a gente possa ter bons ou maus relacionamentos. Mas se relacionar bem é fundamental. Você imagina que você passou um dia inteiro de trabalho, você trabalhou pra caramba, você tá cansadão, você quer ir para casa, você chega lá e você começa a discutir com a sua esposa, você começa a discutir com o seu filho. Esse ambiente produz um grande estresse, porque é o único momento que você ia descansar para valer, que você ia desligar um pouco das suas funções profissionais, e você chega lá e você encontra um ambiente assim. É claro que isso vai detonar a tua energia. Isso vai esvaziar a tua capacidade de energia. Então, cultivar boas relações, cuidar com o que você pensa, cuidar como você se comunica com as pessoas, cuidar da forma como você age corporalmente também com as pessoas, é muito importante. O que eu percebo hoje? As pessoas não têm mais papas nas línguas. As redes sociais fizeram as pessoas ficarem meio bocudas, né? As pessoas não cuidam mais da forma como se relacionam através de mensagens, através de vídeos. Elas acham que podem falar tudo, que podem sair falando, que é democracia, eu posso me expressar. Tudo bem, mas vai ter um preço, viu? Se você não for cuidadoso nas suas relações, principalmente aqui, eu sou muito cuidadoso na forma como eu me comunico aqui com as pessoas, eu não conheço as pessoas, eu preciso ser cuidadoso, eu preciso saber como me comunicar. Então cuide se você é daqueles que encaminha mensagens, listas de transmissões, né? Essas coisas do fake news eu acho muito importante, porque você produz relações desgastadas à toa, você está detonando a sua saúde mental por um impulso de você não conseguir mediar o que você está entregando para o outro através das redes, né? Então, comunicação, pessoal, é algo importante para quem quer ter energia. Poupe, seja mais diplomático, pergunte mais da pessoa, não fale tanto de si, pergunte mais como o outro está. Como foi seu dia? Como você está se sentindo? Dê um sorriso a mais, né? Tenta sorrir para as pessoas. Tenta olhar o lado positivo delas também, não só o lado negativo, né? Para de fazer tantos julgamentos. Então essas atitudes mentais são fundamentais para a gente ter energia, para a gente não se desgastar. E aí eu já entraria também nessa dinâmica mental de poupar a energia e ter muita energia, é a gente aprender a lidar no modo mais mindfulness com o mundo, com as relações, né? Então isso é uma coisa muito importante no meu trabalho. A gente tem treinamentos aqui de mindfulness, né? No nosso canal, no meu site tem os programas de mindfulness, e eu convido as pessoas, vocês visitem lá, comprem os programas, porque vai trazer um grande benefício na esfera mental. Hoje, o mindfulness, eu digo assim, que é quase essencial para a gente poder ter sanidade mental. Porque se a gente não tiver a capacidade de parar um pouco e de poder perceber o nosso corpo, perceber o nosso entorno e a partir daí fazer movimentos mais conscientes para o mundo, a gente vai ser levado pelos impulsos, às vezes impulsos negativos, irritabilidade, raiva, etc. Então, treinar mindfulness eu considero hoje a principal coisa para mim que poupa a minha energia. Eu medito todos os dias, isso é parte do meu estilo de vida, faço práticas meditativas dentro do budismo tibetano, né, do budismo vajrayana, vocês sabem, eu publico aqui as coisas, mas o mindfulness laico, né, que é o mindfulness que a gente também ensina a vocês aqui, eu diria assim que é uma das coisas mais fundamentais para poupar a sua energia, para que a tua bateria dure mais tempo. Então a gente falou do estilo de vida e a gente está aqui falando agora das atitudes e dos hábitos mentais que levam você a poupar energia, relacionamentos mais saudáveis, né? Relações equilibradas em que um adulto se comunica com outro adulto e também esse adulto tem muito autoconhecimento, ele olha para dentro, ele tem um holofote interno em que ele consegue perceber os padrões internos, consegue perceber as coisas que precisam ser trabalhadas, ou seja, uma grande palavra se resume a tudo isso, que é autoconhecimento, tá? Então, se a gente consegue fazer várias intervenções em todos esses níveis que eu estou falando,
a gente vai ter muito mais energia. E a gente também saiu do modo em que a gente se desgasta bestamente, eu diria, até de forma ignorante, muitas vezes, né? Então, discutindo, muito ansioso, só pensando no fora, só pensando nos seus problemas, nem se conectando com o que está em volta de você, deixando a vida passar, mas sem vivenciar a sua vida, né? Não seja assim. Seja uma pessoa que vivencie cada momento, deguste com toda a intensidade, né? É isso que eu acho que as pessoas que têm mais energia, elas estão nesse modo, elas funcionam nesse modo, né, que a gente está falando. E tem bons hábitos de vida, né, que a gente estava falando anteriormente. Aí as pessoas me perguntam muito, né, doutor, mas o que eu posso fazer para ter mais energia? Tem várias, dentro do tratamento médico, eu vou falar um pouco do tratamento médico agora, tá? Quando eu vou avaliar um paciente que está com fadiga e cansaço, a gente avalia tudo isso, hábitos de vida, padrões mentais, estilo, tal, beleza. Então a gente vai fazer intervenções nesse nível. Mas nós precisamos avaliar medicamente, clinicamente, tem várias coisas no corpo que podem estar erradas. Então eu vou te dizer assim, ó, padrão muito comum mesmo, que dá baixa energia. É uma situação clínica que a gente fala ou do hipercortisolismo ou do hipocortisolismo, ou seja, muito cortisol por estresse exagerado e crônico, ou baixíssimo cortisol, porque essa adrenal já não consegue ser sensível aos estímulos do ACTH em nível central e ela não produz uma quantidade de cortisol suficiente para poder fazer a pessoa ter energia. O hormônio mestre da energia, sem dúvidas nenhuma, tá? É o cortisol. E a maior parte dos pacientes fadigados cronicamente, com dor crônica, com depressão e tal, tem hipocortisolismo associado. E esse é um quadro clínico que a medicina convencional nem reconhece e não trata. E a gente, numa medicina de mais de vanguarda, que está olhando esses processos fisiológicos do corpo, tratamos, né? Então, muitas vezes, a reposição do cortisol, ela é assim, um antes e um depois, né? Então, todas as vezes que eu avalio pacientes que estão usando cortisol já por um tempo, elas falam, doutor, a minha vida mudou completamente com essa modulação hormonal, né? Então, a gente precisa entender se esse paciente tem uma fadiga para levantar da cama no final do dia, vai fazer exercício sem tontura, né? Tudo isso é sintoma de hipocortisolismo e a gente pode avaliar clinicamente pedindo cortisol salivar, que eu peço muito, tá? É um exame que ajuda bastante a entender as curvas do cortisol. E quando esse paciente está hipercortisolêmico, a gente precisa dar adaptógeno, a gente precisa fazer ele meditar, relaxar, precisamos dar adaptógenos como rodiola rosa, serenos, ashwagandha, são alguns que eu utilizo para ajudar a baixar um pouco esse nível de estresse aumentado. A gente também vai usar muito a melatonina como uma molécula, um antioxidante poderosíssimo, né? Eu uso muito para diminuir radicais livres, diminuir estresse oxidativo, ajudar essa pessoa a dormir melhor, né? Melatonina é incrível a capacidade que ela tem de fazer vários ajustes, né, nesse metabolismo. A Bárbara está falando aqui, dores têm a ver com estresse? Muito, né, Bárbara? A gente fala que o corpo e a mente estão completamente conectados. Então, uma forma de eu te provar que o que passa na mente vai se estabelecer no corpo é, por exemplo, quando você está muito irritado, muito bravo, onde que você vai sentir dor? Na cabeça, no pescoço e nos ombros, que é a região do fígado, pela medicina chinesa, trava tudo aqui, você sente que tem umas cordas te puxando, dor crônica, você pega aqui esse músculo, né, que é o trapézio, você põe a mão aqui, você vai notar nódulos de tensão, de de pontos gatilho. Por quê? Porque a raiva, um processo emocional, está tensionando o seu corpo e, claro, vai tirar a energia de você, tá? Então, processo emocional muito importante com estresse, com fadiga, com quadro de cansaço. Voltando à questão dos hormônios, hormônios da tireoide. Hoje, a maior parte das pessoas tem hipotireoidismo sem tratar, pessoal. É triste de ver porque, infelizmente, a medicina convencional ela leva em conta só o valor do TSH no exame de sangue. E o valor do TSH falsamente está normal pelo laboratório e os médicos não veem casos escrachados de hipotireoidismo em que a pessoa não consegue ir no banheiro, cabelo cai, a pele está seca, a pessoa está desse tamanho, dificuldade de emagrecer, a pessoa tem edema, inchaço no corpo, a pessoa tem lentidão para falar, lentidão para fazer as coisas. Diante de tudo isso,
o médico fala, mas o seu exame está normal, você não precisa tomar nada para tireoide, a pessoa detonada, não tem T3 funcionando, que é o hormônio biologicamente ativo. Então é triste de ver isso, mas essa fadiga, esse cansaço, muitas vezes tem a ver com essa tireoide que não está fazendo termogênese, né? O paciente tem extremidades frias, o paciente sente frio por qualquer coisa, tá? Então, hipocortisolismo, hipotireoidismo são duas condições que trazem muito cansaço e falta de energia. Mas, por exemplo, ontem eu avaliei um homem de 60 anos que a testosterona dele estava 170. Você tem noção do que é viver um homem com testosterona de 170? Hipogonadismo severo, baixa de testosterona, diminui absurdamente o grau de energia, tanto do homem quanto da mulher. Porque as mulheres que a gente modula a testosterona não querem mais tirar. Porque, claro, o hormônio dá energia, um hormônio termogênico, dá energia, massa muscular, dá gás, né? Tanto é que nas Olimpíadas não pode ser utilizado porque é doping, né? Porque vai dar muito mais condição do atleta render e ter performance. Então, assim, testosterona é muito importante nessa modulação. Mulheres pós-menopausa que não fazem reposição hormonal, é um absurdo isso, pessoal. A mulher não tem estradiol, progesterona, estriol, acaba com a vida da mulher. A mulher começa a ter osteoporose, perde massa muscular, tem calorão à noite, fica em quadro depressivo, a mulher vai ter muito mais risco cardiovascular, vai ter muito risco de várias outras doenças de câncer, tá? Então, assim, os hormônios femininos também, estradiol, progesterona, estriol, muito importantes para a pessoa ter energia, tá? Então eu falei de alguns aqui. Outra coisa, vitamina D, hormônio D, gente. Hormônio D é pandemia da deficiência de hormônio D. Você vai medir, né, o hormônio D no sangue das pessoas, tá tudo baixo, né? As pessoas não fazem muitas vezes essas correções. Vitamina D é um super hormônio, com a melatonina ali, ó, o rei e a rainha, né? Eu digo assim, o rei e a rainha, melatonina e vitamina D. Então, a vitamina D em nível baixo vai dar muito impacto no músculo, na parte cardiovascular, no intestino, no cérebro. Por quê? Porque tem receptor espalhado de vitamina D no corpo inteiro. Então, a baixa produção de vitamina D, níveis baixos, você está deixando de fazer várias vias de sinalização do teu corpo. Ou seja, está aquém do seu potencial metabólico. Por isso que a gente trabalha em níveis bem altos de vitamina D, que vão conseguir sensibilizar todos esses receptores corporais e poder fazer as reações metabólicas que são necessárias, tá? Então o hormônio D é muito importante. Agora eu falei dos hormônios, mas a gente pode falar de algumas substâncias. Por exemplo, eu falei da mitocôndria. Quais são os grandes quatro, o quarteto Sinatra que a gente chama na cardiologia funcional? Eu fiz uma live aqui com a doutora Cibele, foi incrível aquela live, até é um material que eu vou pedir para minha agência colocar no ar, porque é tão rico o que ela trouxe, o que a gente trouxe na conversa. O quarteto Sinatra, né, do coração e da energia. O coração precisa de muita mitocôndria para fazer contração o tempo inteiro, contraindo o tempo inteiro, contraindo. Essas mitocôndrias têm que estar muito boas, né, para a pessoa ter saúde cardiovascular. Então tem 4 substâncias. Quais são aí os 4 ativos que ajudam essa mitocôndria a funcionar perfeitamente, saúde cardiovascular 100%? Quais são? Então, o primeiro deles, queridinha do momento, né? Coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma substância produzida na mitocôndria que faz a cadeia mitocondrial dos elétrons acontecer, que faz a geração de energia no corpo. Então o cara tem que ter coenzima Q10, o cara tem que ter L-carnitina, o cara tem que ter magnésio, o cara tem que ter D-ribose, que é um açúcar necessário para a molécula de ATP. Esses 4 componentes, né, esses suplementos, são fundamentais para a pessoa ter uma mitocôndria em capacidade de quebrar ATP e ter energia. Tá? Então, boa parte das pessoas que estão fadigadas, a gente precisa fazer esse tipo de suplementação para dar condições dessa mitocôndria funcionar. Vou repetir lá: coenzima Q10, magnésio, L-carnitina, tá? E D-ribose. É uma suplementação que eu faço muito na minha prática clínica, muito determinante, né? Em cardiopatas é mandatório fazer isso, tá? E infelizmente a medicina tradicional, cardiologia tradicional, nem fala disso.
É uma pena, porque os pacientes, você não está atuando nos mecanismos de dar condições para o corpo voltar a fazer uma funcionalidade maior, só está dando remédio para tentar alterar a bomba cardíaca, mas na verdade você não está mexendo no processo principal, que é celular, né, que é dentro da célula, que é a mitocondriopatia que esse paciente tem. Né? Então o paciente tem fadiga, ele não tem condições dessa mitocôndria funcionar, tem canseira no corpo inteiro. Você precisa dar esses micronutrientes para essa mitocôndria fazer a energia funcionar. Então esses ativos são muito importantes, mas eu não poderia deixar de citar aqui, e até quem tem mais interesse nesse assunto, pessoal, imperdível, você vai aqui depois da live, clica no link da minha bio, vai aparecer lá o e-book sobre vitaminas e sais minerais para a longevidade. Todos aqueles lá em níveis ótimos são muito importantes para poder fazer você ter energia à disposição, tá? Esse material, esse e-book é gratuito, você pode baixar. Então depois da live aqui você vai lá sem falta aí, ó, e baixa esse e-book, porque foi feito com carinho para você, e lá tem muitas informações sobre ativos, vitaminas e sais minerais fundamentais para você ter longevidade e bem-estar. Então outra substância que eu gosto de falar muito é o complexo B e a vitamina C. A vitamina C é um poderoso antioxidante. Muitas pessoas têm carência de vitamina C hoje, e a vitamina C ela é muito importante nesse processo mitocondrial também. E as vitaminas do complexo B são muito importantes para a energia. Só para a gente ter uma ideia, B1, tiamina, ajuda muito em processo de dor crônica. Tanto é que quando a gente faz num paciente que tem dor crônica, todas as vitaminas do complexo B, principalmente a B1, a B12, a B6, o paciente melhora da dor. Né? Então nas dores neurológicas ajuda bastante, na dor muscular ajuda bastante, tá? Então vitaminas do complexo B. Além do que, vitaminas do complexo B entram em várias reações aqui em nível central, para a serotonina funcionar, para o fígado desintoxicar. Oi Elaine querida, vou te ver amanhã lá em São Paulo, no Congresso da Longevidade Internacional. O pessoal vai ter um congresso fantástico, com vários palestrantes internacionais de São Paulo. Eu vou participar desse congresso, e a minha querida amiga Elaine Mazon aqui, médica, que também fez a pós-graduação comigo da longevidade, vai estar lá e eu vou poder encontrá-la. Sim, vai ficar gravado também, querida, mas a gente vai poder conversar ao vivo aí, né, e matar saudades, tá? Muito bom rever você esse final de semana. Então, pessoal, esses vitaminas do complexo B, vitamina C, fundamental, e uma outra substância que a gente usa muito na clínica, em terapias injetáveis, tá? Se a pessoa quiser ter energia, o que eu sugiro hoje na clínica? Venha fazer soroterapia. O que é a soroterapia? É um tratamento em que eu vou botar no soro várias substâncias ativas para seu caso clínico. Se a pessoa tem fadiga, eu vou alimentar esse soro com todas essas substâncias que a gente está citando aqui e muitas outras. Ativadores mitocondriais, antioxidantes, vitaminas, sais minerais, aminoácidos. Aminoácidos é uma suplementação muito importante para dar energia, principalmente em pessoas de 40, 50 e 60 anos em diante. Precisamos tomar aminoácidos, precisamos suplementar, porque às vezes só pela alimentação não conseguimos absorver tudo. E às vezes um tratamento por soro na veia aumenta a biodisponibilidade desses ativos e a pessoa tem uma melhora significativa em pouquíssimo tempo. Só para dar um exemplo de uma paciente minha, diabética descontrolada, hipertensa descontrolada, com uma úlcera venosa na perna que estava mais de 20 anos sem fechar. O que a gente fez com essa paciente? Fez o tratamento de soroterapia, fizemos ozonioterapia, minha enfermeira aqui fez ozônio nessa lesão, controlamos o diabetes e a pressão dela. E ela melhorou tanto, aquela ferida que estava aberta há 20 anos, hoje está só com um pontinho, está fechando, e todo esse tratamento foi feito com... também usamos água ácida para limpar a lesão, para ajudar na regeneração. A gente tem a usina de água e ela produz água ácida, então limpamos ali com água ácida 2,5, fizemos ozonioterapia, nutrimos essa paciente com aminoácidos, antioxidantes, controlamos seu diabetes e hoje ela está com energia, disposição, ganhou massa muscular, usamos um anabolizante também para essa pessoa sair da osteoporose, começar a ter mais massa muscular e óssea, e a gente está dando qualidade de vida para essa pessoa, e é incrível o resultado que todas essas coisas em sinergia pode trazer, tá? Então é um exemplo, um caso clínico. E o PQQ, pessoal, gosto muito do PQQ, ele tem uma potência na mitocôndria muito grande,
Eu nem vou tentar enunciar o nome do PQQ, porque o nome é complexo. Pirrolino, quinolino, quinona. Então é difícil, né? Mas esse PQQ ajuda muito também na energia. Mas várias coisas. Eu acho que cada caso tem que ser olhado ao seu... cada caso é um, né? Cada paciente é único. Mas o que eu quero dizer aqui com essa live, finalizando, é que sim, a gente pode encontrar muitas maneiras de ter energia à disposição, e ter energia à disposição significa qualidade de vida, significa longevidade, e você não deveria se acostumar a estar cansado e fadigado. Você não merece isso, e você precisa procurar profissionais que tenham a intenção e tenham o conhecimento para que você possa fazer tratamentos na base, na raiz, no estilo de vida, na alimentação, na antioxidação, em ativação mitocondrial. E isso dentro de um plano de saúde você não vai ter, dentro de médicos tradicionais você não vai ter, porque não é uma coisa estudada por eles, tá? Então você precisa pegar médicos que trabalhem com essas lógicas, tá bom, pessoal? Então era o que eu queria dizer. Eu vi que não teve grandes perguntas, a gente foi respondendo aqui ao longo, tá? Eu vou deixar vocês, porque eu estou viajando daqui a pouquinho para São Paulo. Eu vou lá nesse congresso da longevidade aprender mais, porque uma coisa que eu tenho muito clareza, a gente não tem como saber tudo na medicina, a medicina é muito ampla, pacientes às vezes sabem mais do que a gente em determinados assuntos, sou muito humilde em relação a isso, mas a gente tem a chance de sempre estar estudando, né? Então essa área de saúde, de prevenção, de otimização metabólica, de saúde mental, de dar ferramentas para a pessoa se conhecer mais, essa é a medicina que eu pratico e que eu gosto e amo. Então eu faço muito bem isso e acho que posso ajudar muito as pessoas, mesmo aquelas que estão em extrema fadiga, né? Como muitos pacientes aqui com burnout, com depressão grave, chegam e depois de um tempo passam a sair dessas situações e conseguem reconstruir sua vida com muito mais propósito, muito mais centramento, muito mais energia, muito mais felicidade no final das coisas, tá bom? Então eu deixo um beijo no coração aí para vocês. Essa live vai ficar gravada. Eu convido vocês imensamente, quem ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá e coloca no YouTube Dr. Luiz Nicolodi e por favor se inscrevam no canal e cliquem lá no OK nos vídeos que vocês gostaram para que a gente possa crescer aquele canal. Eu tenho investido um pouco mais de energia lá no YouTube, é muito importante aquele conteúdo chegar em mais pessoas e eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo aqui do Instagram, me sigam lá, se inscrevam também no YouTube, estejam lá me acompanhando. E quem não recebe os nossos e-mails da clínica, se cadastre na nossa mala direta. Nós enviamos conteúdos muito legais, materiais, né? Então assim, é todo um esforço para que a informação de qualidade chegue até vocês, tá bom? Então beijo no coração, fiquem bem e compartilhem essa live com as pessoas que vocês gostam, tá bom? Obrigado, beijo para todos aí, fiquem bem.